Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva. Um podcast criado para pessoas, ou empreendedores que queiram alavancar o seu negócio, otimizar tempo. Eu sou Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo que na vida a gente tem 3 coisas muito importantes que precisam ser definidas para ter o equilíbrio, que é o nosso propósito, a missão e o legado. Eu sempre digo que através do legado a gente deixa o tão famoso rastro na história. Muitas pessoas passaram pela história, mas não foram pessoas ricas, né? A gente tem o caso do Van Gogh, que foi um cara que vendeu um único quadro e hoje é um cara aí que é super falado. Aí tem Michelangelo, tem Da Vinci, tem diversos artistas plásticos que são caras que realmente passaram na história e nem imaginavam que continuariam nela. E é muito importante. Então hoje eu vou estar com um convidado aqui também que é muito especial, um cara que também está deixando um rastro na história e ele está deixando em vida, isso que é o melhor. Mas antes de mais nada, a gente nunca começa esse podcast sem falar dele, né? O nosso assuntos aleatórios. Me ajuda. Pedro Estiliano. E aí, Pedrão? E aí, irmão, você tá bom? Bem? Como é que tá as coisas aí? Cara, maravilhosamente bem, graças a Deus. Gente, tô feliz demais, como sempre. Pô, É sempre muito, muito enriquecedor pra mim receber essas figuras ilustres, né? Muitos famosos, mas para um grupo mais seleto. Só que esse cara que a gente vai conversar hoje, o cara é famoso de verdade. Só que ele é humilde, bicho. Eu falo assim, eu fico pensando, se eu fosse famoso assim, cara, eu ia ser um mala do caraca, velho. Acho que Deus sabe o que faz. Não, mas assim, é o cara que assim, conversando aqui nos bastidores, né? Dá uma paz de conversar com ele, né, eu cara? falo assim, que ele é um cara que tem um coração bom. Transmite a aura, a energia. E aí, gente, estamos aqui então com o nosso grande amigo Samuel Cacheta. Obrigadão, viu? É uma honra que vocês estão falando isso. Eu tô rindo aqui. Porque vocês estão falando, dá uma paz. Eu fico pensando, deve dar sono também, né? De ficar me escutando. Nada, que é isso. Você transmite aí uma Mas é isso, eu puxei muito o meu pai, né? O meu pai, ele é muito assim também. Eu fico olhando, todo mundo fala dele. Nossa, mas você fala tão tranquilo, parece que você é tão de boa. E eu fico pensando, nossa, eu quero tanto ser igual ao meu pai. Então, quando eu escuto isso aqui, é um grande elogio. Obrigado, viu? Imagina. Por isso, meu pai é uma inspiração. Ele é um cara muito simples, sabe? Ele tem muito resultado de nível mundial na área das artes também, como artista plástico. E eu fico pensando, nossa, é igual você falou, nossa, se eu fosse famoso desse jeito, eu ia ser enjoado demais, né? E meu pai é muito tranquilo, muito de boa. Então eu quero cada dia mais ser parecido com ele, né? Pô, que bom, obrigado hein? por isso. Sensacional. Aqui no podcast Mentalidade Produtiva, a gente tem alguns momentos. Então, assim, as pessoas, elas querem de verdade saber a história das pessoas, porque a impressão é que o cara já nasceu bonitão, famosão. Você olha esse tipo do Samuel e fala, cara, quando eu crescer, eu quero ser assim. Foi feio pra caramba quando era criança, passou todo aquele bullying e tal, mas enfim. Então, história real, né? De quem é o Samuel Cacheta. Sem esconder nada. Sem esconder nada. O que você faz por paixão. O que se impactou na sua própria vida, o que se impacta na vida das pessoas e o legado que você vai deixar sobre isso. E no finalzinho a gente faz uma perguntinha poderosa aí para essa galera aí que quer saber o que é empreender. Então conta um pouco da história do Samuel Cacheta para nós. Fechou. Eu com 28 anos de idade, né, vamos resumir a minha história aqui em 1 hora, né? Vamos tentar resumir ela em 1 hora, os meus projetos, aquilo que Deus colocou no meu coração, né? E é muito interessante isso, aonde eu chego e eu vejo uma referência e eu quero conversar com essa pessoa, as primeiras perguntas que eu faço para ele não é o que ele tá fazendo agora ou os próximos projetos, né? Mas é quem ele era antes de estar vivendo tudo que ele tá vivendo. Porque se eu pego aqueles códigos dele ali, aqueles primeiros caminhos, as primeiras sementes que ele foi plantando, dependente da área profissional que ele tiver, eu posso modelar e aplicar na minha área, né? Então, com certeza, tem centenas de pessoas aí me assistindo agora e talvez você não é um artista. Talvez você deve estar pensando, mas por que eu vou escutar um artista, né? Um pintor. E, na verdade, através de vários insights e conversas e relacionamentos que eu fui tendo com grandes empresários de várias áreas profissionais, eu fui aplicando a minha carreira como artista para ter o resultado que eu tive, né? Então, com certeza, vamos aprender muito aqui um com o outro hoje, né? Eu realmente fui uma criança que não nasci com essa beleza que eu tenho hoje, com essa autoestima boa que eu tenho hoje, né? Eu tinha muito complexo de inferioridade. Então, eu passei por muito bullying na minha infância e, tipo, as pessoas me chamando de burro,
de magrelo, de cagão, de Mônica. Então eu tive vários títulos, né? Até chegar no meu título hoje como artista plástico. Eu lembro na escola de uma experiência muito forte, né? Que deixou um trauma naquele momento, naquela época. Eu tava no parquinho ali brincando. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. E eu tava dentro de um brinquedo que era um tubo grande. E naquele momento ali, com 12 anos de idade, eu fiz cocô na roupa. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou sair desse túnel aqui, desse cubo, desse negócio aqui, desse brinquedo, sem ninguém ver que eu tô cagado aqui, que eu tô fedendo demais. E se alguém entrar aqui junto, vai perceber que eu tô cagado. E vai dar muito ruim. E aí, na hora eu fiquei tenso, aí eu subi a cabeça assim pra ver se tinha alguém. E aí, de repente, entra uma criança de baixo e começa a gritar: Samuel, tá cagado, tá fedendo cocô aqui e tal. E, assim, nessa idade, 11, 12 anos, não é a idade pra você fazer mais cocô na roupa, entendeu? E eu fiquei... Naquele dia ali, eu fiquei: e agora? Eu saio correndo ou não? Porque eu tinha que ir pro banheiro correndo, né? E aí eu saí correndo. E aquilo ali ficou fresco na minha mente hoje... Porque durante vários momentos eu vivi isso. Em um carro, na sala de aula, andando. Passei momentos assim ruins. E bullying ao mesmo tempo, né? Isso tudo foi me fazendo ser uma pessoa muito tímida na época, saca? Hoje eu sou uma pessoa muito tranquila, falo de boa e tal, mas eu não tenho timidez nenhuma. Se mandar falar na frente de 10 mil pessoas, eu falo. Uau. Se mandar fazer um negócio aí, eu aceito qualquer desafio, sabe? Mas na época não, eu não gostava de desafios desse tipo de... vai lá na frente da sala de aula e apresenta o trabalho. Já chegava gaguejando, tremendo a mão, todo vermelho. Então isso me fez ser uma criança que... Eu tive muita dificuldade de ter amizades também, né? Caraca. Então eu chegava e falava: mas peraí, eu cago na roupa, ele não caga. Eu repeti o Jardim 2, essa pessoa não. Depois eu repeti o pré, fiz 2 vezes, essa pessoa não. Então eu já começava a me comparar. Da onde eu chegava, se eu chegasse aqui, ó, na frente de vocês, eu já começava. Não, porque eu tenho certeza que o que eu passei, esses 2 nunca passou. E eu já ficava remoendo isso na minha cabeça. E por que eu tô começando a minha história nessa parte, né? Porque foi exatamente isso que me fez chegar nesses grandes resultados que eu tô hoje, né? Foi a pressão. Foi os problemas, entende? E hoje eu falo muito nas palestras, né? Que um dos maiores incentivos e alimentos da criatividade é os problemas. Então, pessoas que fogem de problemas são pessoas que estão fugindo também de grandes oportunidades, né? Grandes soluções, né? Hoje o podcast é resultado disso. As pessoas talvez não sabiam que a rádio estava sendo um problema. Mas eu quero ver de outra forma. Eu já tô cansado, não quero mais ver isso. E hoje o podcast ele veio para evoluir a rádio, né? E várias outras formas também, né? Assim como o Spotify, iFood, a Uber. Isso tudo foi resultado de um grande problema que alguém decidiu resolver. Então, foi tudo muito impactante, assim, nesse início, sabe? Eu lembro de que eu tinha que escrever o meu diário na primeira série. Eu tinha que chegar em casa e escrever como que estava sendo o meu dia. E o meu diário eu não conseguia escrever o meu dia. Então era um monte de letras, um do lado da outra, que não formava nenhuma palavra e nenhuma frase. Então as pessoas não conseguiam ler. E nem eu. Porque depois que eu escrevi, a minha mãe falava: lê. Aí eu num negócio assim que não virava nada. Só que na minha cabeça eu tava entendendo. E aí depois minha mãe descobriu a solução de como que eu poderia contar o meu diário. Adivinha como que era o meu diário? Era todo desenhado. Uau. Então minha mãe falava: Samuel, conta o seu dia pintando. Até arrepiei desenhando. Agora, cara. Olha que animal. Forte, né? E aí a arte, ela começou na minha história, não foi agora, fazendo exposição, Museu do Louvre, Nova York, Miami, Dubai, Egito. Não é isso a minha história. A minha história é lá atrás, por isso que eu amo falar como que eu comecei, né? Desenhando ali na sala de aula. Eu lembro das provas, que eu olhava aquilo ali, eu ficava pensando:
mas como que alguém consegue resolver isso aqui? Aí eu olhava pro lado, eu não queria nem colar, eu só ficava assim, o que tá passando na cabeça dessa pessoa? Como que ele tá conseguindo fazer isso? E aí o professor, olha pra sua prova. Eu ficava, não, nem colar vou dar conta, eu só quero entender como que alguém consegue fazer isso aqui. Aí eu virava a prova e ficava desenhando. E aí eu lembro de escutar de professores falando, não, você é muito burro, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai ter uma boa profissão, como é que você vai passar na faculdade? E eu fui acreditando nisso tudo, né? E quanto mais eu recebia essas experiências negativas, foram se formando crenças negativas também, de que eu nunca poderia ser uma pessoa próspera, nunca poderia viajar um dia, ou comer num restaurante legal, comprar uma roupa que eu quero, um carro, uma moto. Eu só tava assim, tipo, eu vou seguindo a minha vida aí. Sei lá, meu pai vai me ajudando, alguma coisa vai acontecer. E não somente eu pensava assim, mas um dia o meu pai, ele me conta agora, né? Ele não falava pra mim, mas ele chegou na minha mãe e falou assim, acho que o Samuel não vai dar conta, né? De formar, de fazer um curso. Ele é igual eu, também passei por esses negócios. Meu pai também repetiu várias vezes. Teve vários problemas na escola. E ele ficava com dó de mim. Ele falava, vamos arrancar o Samuel da escola. Nossa, coitado, ele chega ruim, que é amargurado. Ele não quer ir pra escola, já acorda ruim. Coitado. E aí minha mãe, não, ele vai estudar, ele vai até o final. Então minha mãe sempre foi muito persistente nisso. E aí meu pai falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Que ele me contou recentemente. Ele falou assim pra minha mãe, se o Samuel não der certo em nada, a gente compra uma chacrinha, a gente vai morar nessa chacrinha, ele fica cuidando dela, cuida dos porcos, cuida das plantas, ele vai ser o peão aqui da chácara, entendeu? E com todo respeito a essa profissão, né? Mas não é o que eu sonhava ser. E até o meu pai tava duvidando um pouco, né? De tipo, nossa, e agora? O que ele vai ser? Não quer estudar e tudo mais, né? Então o começo foi bem desafiador, né? Eu lembro dos professores chamando os meus pais na escola para conversar com eles para saber o que eu tinha. Tipo assim, o que seu filho tem? Já levou no médico? Porque ele não consegue prestar atenção, fica só desenhando. Chega às provas, ele não dá conta de responder e fica aquele negócio. A gente até tenta ajudar ele. E aí minha mãe começou a me levar nos médicos, psiquiatra e vários outros profissionais, né? E aí descobriu que eu tenho um déficit no TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central. Então ele se eu pego algum conteúdo, alguma coisa nova para aprender, eu vou perder uma porcentagem daquilo ali. É como se eu não estivesse escutando lá dentro, não é no ouvido, é lá no processamento, sabe? E isso aí me atrapalhou muito na escola, porque o professor falava, eu ficava, meu Deus, o que ele tá falando? Porque eu já tinha perdido o meio da história ali, entendeu? E além disso, o déficit de atenção, né? Então eu comecei a tomar Ritalina, e aí não adiantou em nada. Aí eu tomei o Concerta, não consertou também. Então foi acontecendo várias coisas ali. Aí eu tinha aula particular também em casa. Eu ia na psicóloga, ia na fonoaudióloga também para desenvolver a minha didática de fala, né? Você engatinhou até quantos anos? Você sabe? Eu não lembro, mas assim, até a minha irmã, que é 2 anos mais nova, ela já tava andando e eu tava caindo, entendeu? Tá. Ela tava falando e eu tava tentando. 2 anos mais nova, né? E aí eu fui passando por todos esses problemas e chegou um certo momento na minha vida que eu comecei a questionar por que Deus me criou desse jeito. Tipo, não faz sentido Deus me criar assim. Por que eu olho pro lado, uma pessoa é normal e eu sou totalmente anormal? Então eu me senti um alienígena onde eu chegasse, entendeu? Eu tenho um personagem que eu pinto em toda a arte minha, que é o Narigudinho. Narigudinho. Sim. Sim. Eu tô até com a joia dele aqui, ó. Foi feito pela Azuca. Pô, que legal. E esse Narigudinho eu tenho aqui também nesse anel aqui. Ele fala sobre exatamente essa história que eu tô contando aqui agora, né? Do nariz grande. Onde eu chegava, eu me sentia como se eu tivesse o nariz muito grande. Se eu fosse uma pessoa muito diferente. E na minha arte, vocês podem ver aí no Instagram, Samuel Caixeta Oficial.
dá pra ver que o nariz, ele é quase do tamanho da cabeça, Sim. sabe? Ele é muito desproporcional. E hoje, na vida real, não existe ninguém com nariz assim. Só que eu me sentia assim, não o meu nariz, mas os meus problemas. Então eu chegava e falava, o meu problema é muito maior que qualquer pessoa. Eu não conheço ninguém que caga na roupa até os 16 anos de idade. Vocês já conheceram alguém? Caramba. E aí, com esse problema no meu intestino, os médicos descobriram que eu tinha um intestino muito grande pelo tamanho da criança que eu era, né? Então eu fui crescendo, fui melhorando. Então hoje vocês podem ficar de boa que não vai acontecer. A produção já Daquela...